Durante 40 anos, pequeno vilarejo viveu como mistério que ninguém conseguiu explicar. No centro da cidade existia uma antiga igreja de pedra, silenciosa e quase esquecida pelo tempo. As paredes estavam desgastadas, os bancos de madeira rangiam quando o vento passava pelas janelas quebradas, e o sino enferrujado já não tocava como antes. Mas aquela igreja guardava uma história que poucos tinham coragem de lembrar. Era ali que o padre havia desaparecido sem deixar qualquer rastro. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma testemunha viu o que aconteceu naquela noite. Apenas silêncio. Como passar das décadas, o caso foi se transformando em uma lenda local. Alguns diziam que ele havia fugido. Outros acreditavam que algo mais sombrio havia acontecido dentro daquela igreja. O tempo passou, novas gerações cresceram, e o mistério começou a desaparecer da memória das pessoas. Até que, muitos anos depois, algo inesperado trouxe aquela história de volta. Tudo começou quando uma equipe de trabalhadores iniciou uma reforma simples no prédio antigo. O objetivo era apenas restaurar algumas partes da estrutura antes que o lugar desabasse completamente. Durante a limpeza da sacristia, dos homens decidiu mover o armário antigo que estava encostado contra a parede havia décadas. Quando puxaram o móvel pesado, uma das tábuas no fundo da estrutura se soltou. Atrás dela havia o pequeno espaco escondido. Dentro daquele espaco, havia o envelope envelhecido pelo tempo. O papel estava amarelado, e a tinta parecia ter sido escrita muitos anos antes. Quando abriram o envelope, encontraram uma carta escrita a mão. No início ninguém percebeu a importância daquele documento. Mas quando o dos trabalhadores leu a assinatura no final da página, o ambiente ficou em silêncio. O nome escrito ali era o mesmo do padre que havia desaparecido 40 anos antes. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo. Pessoas começaram a visitar a igreja apenas para ver a carta. Alguns moradores mais antigos lembravam perfeitamente do sacerdote. Ele era conhecido por ser o homem reservado, mas profundamente dedicado à comunidade. Durante anos ele celebrou missas, visitou famílias e ouviu confissões de moradores que buscavam consolo espiritual. Para muitos, ele era uma figura confiável e respeitada. Por isso, seu desaparecimento sempre foi tão perturbador. A polícia havia investigado o caso na época, mas nenhuma pista real foi encontrada. Agora, décadas depois, aquela carta parecia finalmente oferecer uma possível explicação. Logo nas primeiras linhas, o padre escreveu algo que fez todos ficarem ainda mais intrigados. Ele dizia que estava escrevendo aquelas palavras porque havia descoberto algo que não deveria existir. Algo que algumas pessoas estavam procurando desesperadamente. Ele também escreveu que estava escondendo aquela carta porque acreditava que poderia desaparecer a qualquer momento. A forma como as frases foram escritas mostrava claramente que ele estava com medo. Mas medo de que exatamente? Essa era a pergunta que todos queriam responder. Conforme a leitura avançava, a carta revelava acontecimentos que haviam começado semanas antes de seu desaparecimento. Segundo ele, algumas pessoas começaram a aparecer na igreja em horários incomuns. Em vez de procurarem o padre durante o dia, como era comum, elas chegavam durante a madrugada. Pediam confissão e insistiam em falar apenas quando a igreja estava completamente vazia. No início isso não parecia estranho. Confissões privadas eram algo normal dentro da rotina de um sacerdote. Mas o conteúdo dessas conversas começou a preocupar o padre. As pessoas não falavam de pecados comuns. Em vez disso, descreviam encontros secretos que aconteciam nos arredores do vilarejo. Falavam sobre rituais realizados em silêncio, símbolos desenhados no chão e o objeto antigo que, segundo eles, havia sido encontrado enterrado em um lugar isolado na floresta. O detalhe mais curioso era que diferentes pessoas mencionavam exatamente o mesmo local. Mesmo sem se conhecerem, todas descreviam o mesmo ponto na floresta como se algo importante estivesse escondido ali. No início o padre acreditou que aquilo era apenas superstição ou histórias exageradas. Pequenas comunidades costumam criar mitos e rumores com facilidade. Mas quando as mesmas escrituras começaram a aparecer repetidamente em diferentes confissões, ele percebeu que algo estava errado. As pessoas falavam daquele objeto como uma mistura de medo e reverência. Algumas diziam que ele não deveria ter sido encontrado. Outras afirmavam que havia pessoas de fora interessadas em recuperá-lo. Movido pela curiosidade e pelo desejo de proteger a comunidade, o sacerdote decidiu investigar por conta própria. Em uma madrugada silenciosa, ele caminhou até o local mencionado nas confissões. A área ficava alguns quilômetros longe da cidade, escondida entre árvores antigas que bloqueavam quase toda a luz da lua. Quando chegou lá, percebeu algo estranho imediatamente. O chão estava marcado por sinais claros de atividade recente. Restos de velas queimadas estavam espalhados pela terra, e no centro do espaço havia desenhos que pareciam formar o círculo. Mas o detalhe mais estranho era uma abertura no solo, como se alguém tivesse escavado ali recentemente.
O padre escreveu que ficou observando aquele buraco por alguns minutos, tentando decidir se debería descer ou voltar para a cidade. A curiosidade venceu. Com uma lanterna nas mãos, ele entrou na cavidade. A descida não era profunda, mas o suficiente para esconder algo da superfície. Alguns metros abaixo, ele encontrou o objeto envolto em tecido antigo. Quando retirou o pano, percebeu que aquilo não se parecia com nenhuma relíquia religiosa conhecida. Era um objeto pesado, feito de um material escuro que reflete a luz da lanterna de maneira estranha. Gravados na superfície existiam símbolos que ele nunca havia visto antes. Eles não lembravam símbolos cristãos, nem qualquer outro tipo de marca religiosa que ele conhecia. O padre escreveu que ficou olhando para aqueles desenhos por muito tempo, tentando entender o que significavam. Sem saber exatamente o que fazer, ele decidiu levar o objeto para a igreja. Acreditava que poderia estudá-lo com calma e talvez enviá-lo para especialistas. Porém, a partir daquele momento, coisas estranhas começaram a acontecer. 2 dias depois, um homem desconhecido apareceu na igreja. Ele não era morador da cidade. Perguntou diretamente ao padre se algo havia sido retirado da floresta. O sacerdote fingiu não entender a pergunta. O homem apenas sorriu e saiu. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a aparecer com perguntas semelhantes. Todas eram desconhecidas. Nenhuma delas dizia exatamente o que estava procurando, mas todas pareciam saber mais do que deveriam. O padre começou a perceber que aquelas visitas não eram coincidência. Alguém sabia que ele havia encontrado algo. Na carta, ele descreveu a sensação constante de estar sendo observado. Algumas noites ele viu silhuetas paradas do lado de fora da igreja. Pessoas que ficavam ali em silêncio por longos períodos, apenas olhando para o prédio. Foi então que ele tomou uma decisão. Se aquelas pessoas estavam procurando o objeto, ele precisava escondê-lo em um lugar onde ninguém pensaria em procurar. Dentro da estrutura antiga da igreja existiam espaços que poucas pessoas conheciam. Durante reformas antigas, alguns compartimentos haviam sido construídos dentro do altar e das paredes. O padre decidiu usar desses espaços para esconder o objeto. Segundo a carta, ele acreditava que aquele seria o lugar mais seguro possível. Antes de fechar o esconderijo, ele decidiu escrever a carta. Queria deixar registro do que havia acontecido. Nas últimas linhas do documento, ele escreveu algo que deixou todos que leram a carta profundamente inquietos. Ele disse que acreditava que aquelas pessoas voltariam em breve. E que talvez já estivessem muito perto de descobrir o que ele havia feito. Depois dessa frase, a carta termina abruptamente. Não existe explicação sobre o que aconteceu depois. Não existe despedida. Apenas a assinatura do padre e a data escrita com tinta quase apagada. O mais estranho é que, quando os trabalhadores encontraram aquela carta décadas depois, ninguém conseguiu descobrir onde exatamente o objeto mencionado havia sido escondido dentro da igreja. Especialistas analisaram o documento e confirmaram que a caligrafia realmente pertencia ao sacerdote desaparecido. Mas o objeto descrito na carta nunca foi encontrado. O local na floresta mencionado por ele também foi investigado novamente. Nenhuma abertura não solo foi encontrada. Era como se tudo tivesse sido apagado com o passar do tempo. Porém, durante a reforma da igreja, um detalhe inesperado apareceu. Uma das tábuas antigas do altar precisou ser removida. Quando os trabalhadores retiraram a madeira, perceberam algo gravado na parte interna da estrutura. Era um símbolo pequeno, esculpido profundamente na madeira. Dias depois, especialistas compararam aquele desenho com as descrições escritas na carta. E todos chegaram à mesma conclusão inquietante. Era exatamente o mesmo símbolo que estava gravado no objeto que o padre havia encontrado na floresta. E até hoje, ninguém sabe onde esse objeto está. E até hoje, algumas pessoas dizem que ainda veem luzes dentro da igreja durante a madrugada.